Boa tarde, querido amigo da Rede Amigo Espírita. Muita paz no seu coração. Nós estamos começando o nosso Evangelho na Rede, tá? Eu só gostaria de fazer um pequeno teste aqui, que a gente teve um probleminha técnico de manhã. Então vamos só testar aqui se vocês estão conseguindo conectar. Manda um joinha para mim, manda um recadinho, vamos fazer um teste. Ok, gente. Então, gente, primeiramente, muita paz mesmo nessa tarde. Paz, tanta paz que a gente precisa, não é mesmo? E vamos abrir o nosso coração. Abrir realmente o nosso coração para que a gente possa se conectar às melhores energias que a gente pode receber. Então, quantas vezes a gente está fechado no nosso dia a dia? Quantas vezes mesmo a cabeça turbulenta, cheia de problemas? Então, agora é hora da gente esvaziar um momento para a gente entender esse mecanismo da prece, como que a gente pode senti-lo de uma maneira mais profunda. Então eu peço licença para entrar no seu lar, no seu trabalho, aonde você esteja conectando a Rede Amigo Espírita, e vamos juntos agora nos conectar às esferas mais luminosas. Vamos solicitando todo esse amparo que tanto necessitamos para o nosso equilíbrio. Esse processo permissivo, então, é fundamental. Esse processo da gente se deixar receber o melhor. Então, tenha certeza que somente fazendo esse processo de abertura é que as coisas podem dar certo para você. Quando a gente está muito fechado, quando a gente está muito simplesmente para dentro de nós, a gente não consegue ver a grandeza do que está ao nosso redor. Então vamos nos conectar a todas essas energias que nos cercam nesses instantes. Vamos mentalizar a prece no nosso amado Mestre Jesus, naquela montanha, quando se referiu: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixas cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, com a graça de Deus e Jesus. Vamos então mentalizar aquilo que nós mais precisamos na nossa vida. O que realmente a gente vem trazendo para o universo dos nossos dias? Será que a gente está, como eu disse, se conectando com o melhor? Através desses pensamentos tribulados que a gente tem, às vezes a gente afasta tudo de bom que poderia entrar. A gente tem uma facilidade muito grande de fazer um banho físico, mas da mesma maneira que a gente toma um banho físico, a gente tomar um banho, fazer uma higiene espiritual é fundamental. O Evangelho de hoje vai falar, o capítulo 27, a continuação do nosso estudo na rede, vai falar sobre buscai e achareis, e da transmissão do pensamento, da eficácia da prece. Quantas vezes a gente vem buscando coisas e a gente não vem obtendo aquilo que a gente quer? A vida vai por muitas vezes te dar aquilo que você necessita, dentro do seu processo evolutivo. A gente está, afinal, num planeta de provas, né? Um planeta de expiações, mas por muitas vezes a gente quer fugir dessas provas, a gente quer se abster de passar por aquilo que muitas vezes vai sim nos amadurecer. Então tenho certeza que eu e você, a gente tem esse pacote de coisas
que a gente tem que cuidar e a gente tem que resolver. Então aquilo que realmente precisa ser cuidado é tarefa sua. Criar um campo mental harmonioso para que a gente possa passar por esses problemas, por essas dificuldades, é fundamental. Então, pare e pensa se realmente, já que a gente vai falar sobre prece, sobre transmissão de pensamento, sobre ação, né, como a gente pode transmitir tudo isso, como que a gente pode se conectar ao bom, como a gente pode também trazer as coisas boas para a gente. É essencial que a gente faça uma análise, né? Uma análise de como que a gente vem cuidando desse terreno, desse cenário mental. Quantas vezes a gente pensa sobre um problema? Quantas vezes a gente energiza esse problema na nossa vida? A ruminância dos pensamentos acaba então gerando o quê? Uma massa mental. Os nossos pensamentos, a gente tem que se lembrar, os nossos pensamentos geram energia. Lembra daquela frase que os seus pensamentos vigie, porque eles vão se tornar, né, suas palavras. As suas palavras também vigiem, porque elas vão se tornar seus atos. Jesus já nos falava sabiamente sobre o orar e vigiar. E foi um casamento perfeito, porque ele não nos pediu apenas orai, ele nos pediu também vigiai. A importância, então, de colocarmos a nossa observância dentro das condutas que nós estamos fazendo. Quando pensamos, então, em transmissão de pensamento, a gente já, né, às vezes você fala para um amigo seu, por exemplo, poxa, transmissão de pensamento, eu estava pensando em você, você me ligou. Ou de repente você está perto de alguém, você pensou uma coisa, a pessoa falou. Isso acontece rotineiramente, né? Mostrando para a gente tem a nossa mente, ela é muito poderosa. É que a gente não sabe utilizá-la como deveria e a gente não energiza esses poderes mentais, essas faculdades mentais como deveria. Então, o tempo inteiro a gente está apto a se conectar com os espíritos, conectar inclusive com um encarnado, que é apenas um espírito, né, aqui. E a gente tem essa facilidade de criar essas conexões, de enviar energias. Algumas pessoas perguntam se energia ruim pega, se algo que alguém manda. Sim, tudo aquilo que a gente de alguma forma estiver aberto vai entrar no nosso campo. Ou seja, quando nós estamos invigilantes, alguma coisa vai entrar no nosso campo. Por isso o segredo é sempre a gente cuidar dessa defesa psíquica. Como é que a gente vai aprender a estar mais defendido, vamos colocar assim? Quando a gente estiver um pouco mais atento então àquilo que a gente vem alimentado, a qualidade dos nossos pensamentos, a qualidade dos nossos sentimentos e a maneira como nós conectamos a esse universo maravilhoso que está o tempo inteiro querendo nos ajudar. Desde o momento do nosso nascimento, a gente recebe um mentor, né? Um espírito amigo, confiado para nos ajudar nessa lei evolutiva, no nosso progresso evolutivo. Obviamente, esse mentor não poderá fazer por você nem por mim aquilo que é tarefa nossa, exclusivamente nossa. Algumas pessoas trabalham com a espiritualidade de uma forma de barganha. E a gente vai estudar um pouquinho isso. Como que a gente pode fazer uma prece mais efetiva. Como que a gente pode também exercitar um pouco mais o nosso coração. Vamos ler um pouco do Evangelho de hoje. A parte 9, então, desse capítulo 27, vai falar, então, da ação da prece e da transmissão do pensamento. A prece é uma invocação. Por ela, um ser se coloca em comunicação mental com outro ser ao qual se dirige. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Pode-se orar por si mesmo ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução das suas vontades. Aquelas que são dirigidas aos bons espíritos são levadas a Deus. Quando se ora a outros seres senão a Deus,
é apenas na qualidade de intermediários, intercessores, porque nada se pode fazer sem a vontade de Deus. O Espiritismo faz compreender a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, seja quando o ser chamado vem ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento o alcança. Para se inteirar do que se passa nessa circunstância, é preciso mentalizar todos os seres, encarnados e desencarnados, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, como somos neste mundo, na atmosfera. Esse fluido recebe o impulso da vontade, é o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, enquanto que as dos fluidos universais se estendem ao infinito. Portanto, quando o pensamento é dirigido a um ser qualquer, sobre a terra ou no espaço, de encarnado a desencarnado, ou de desencarnado a encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica de um para o outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente está em razão do vigor do pensamento e da vontade. Por isso, a prece é ouvida pelos espíritos, em qualquer lugar em que eles se encontrem. Os espíritos se comunicam entre si, nos transmitem as suas inspirações. Os intercâmbios se estabelecem à distância entre os encarnados. Esta explicação é sobretudo para aqueles que não compreendem a utilidade da prece puramente mística e não têm por objetivo materializar a prece, mas tornar seu efeito inteligível, mostrando que pode ter uma ação direta e efetiva. Ela, por isso, não fica menos subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único que pode tornar sua ação efetiva. Então, gente, essa parte, né, que nos diz que a gente pode ter, né, pela prece objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Quantas vezes a gente se refere realmente à parte da nossa prece, ela ainda é muito mais um pedido, né? Ela é muito mais ainda um pedido do que uma glorificação. Muitas vezes, como eu falei da barganha, a gente quer se comunicar com a espiritualidade, achando que eles estão aqui para atender simplesmente todos os nossos desejos. E, na verdade, a gente esquece que estamos realmente colhendo aquilo que plantamos. Então, se não for plantado, meu amigo, não tem como colher. Então, a gente é realmente um conjunto de experiências de todas as vidas que a gente vem passando. A gente tem o esquecimento de vidas passadas. Algumas coisas continuam um reflexo das vidas anteriores. Então, se nós estamos realmente num planeta de prova e expiação, a gente está realmente aqui para depurar isso e também, não somente para isso, para aprendermos a compartilhar os nossos talentos, os nossos dons, exercitar o amor, exercitar a caridade, que é esse pacote que nos fará realmente evoluir e darmos um passinho em frente, um passinho realmente para a nossa evolução maior. Essa mentalidade de que precisamos pedir tudo, e muitas pessoas vão para uma casa espírita ou se unir a uma oração, à espiritualidade, nos momentos em que o calo aperta. Quantas pessoas estão interessadas no processo de manutenção? Então, como eu disse lá para você sobre o banho, se a gente ir lá para o banho, simplesmente jogar uma água e não esfregar a sujeira vai continuar lá. Às vezes a gente acha que fazer uma prece de forma mecânica, sem se conectar, como eu usei a palavra no começo, que a gente vai fazendo as coisas de forma mecânica, a gente está com a saúde espiritual em ordem. E não é verdade. Na verdade, se a gente tem a vontade, a nossa intenção mais pura, é aquilo que nos liga aos bons fluidos, aos bons espíritos, é aquilo que nos faz merecedores, por simplesmente uma lei de atração, que nos faz atrair aquilo que nós estamos vibrando para a nossa vida. Então, eu acredito muito que a palavra sabedoria é uma das coisas que, pelo menos para mim, é uma das coisas que
que mais nos faz crescer quando a gente pede sabedoria. Quando a gente está aberto para pedir sabedoria, a gente pode ser intuído para fazer a coisa certa, para falar a coisa certa. Mas, às vezes, naquele formato de barganha, a gente pede exatamente aquilo que a gente quer. Será que a gente está pronto para receber aquilo que a gente quer? Eu me lembro de um palestrante falando sobre o processo de aflição que, às vezes, alguns desejos causam na nossa vida. Às vezes a gente pensa de uma forma tão obstinada em algumas coisas que a gente vai perdendo a paz. E sem paz, a gente não tem nada. A gente pode ter tudo, materialmente. Só que se você não tiver paz, você não tem nada. Cuidar, então, dessa higiene espiritual é fundamental. Qual é o tempo que você dedica para estar conectado com a espiritualidade de uma forma realmente sadia? É entre você e o seu coração, a conexão direta, né, com toda a espiritualidade superior, que quer sempre nos auxiliar. A gente precisa uns dos outros. Se não precisássemos, a gente não nasceria de um pai e de uma mãe. Desde o primeiro momento da nossa encarnação, do nosso momento de nascimento, a gente já precisa de alguém e estarmos na condição de totalmente dependência. Em alguns momentos da vida, você vai estar totalmente na condição de dependência novamente. Porque, sim, precisamos da ajuda dos outros. Um professor que tem mais conhecimento que nós sempre poderá nos orientar, sempre poderá nos guiar a encontrar a nossa própria luz. Porque os espíritos devotados na evolução humana, eles se interessam para que todos cresçam, para que todos possam chegar até eles. Jesus disse para nós que podereis fazer as mesmas coisas que eu faço. Então vejam que ele não se limitou a mostrar, por exemplo, aquilo que ele poderia fazer, pelo amor vivo que ele era. Ele mostrou que eu e você também poderíamos fazer as mesmas coisas se tivéssemos fé. Ele também nos disse termos fé como um grão de mostarda. Se tivesses fé, poderias falar para esse monte, te moves daqui para ali. Ele nos mostra que podemos sim diminuir os nossos sofrimentos. Existe aquela parcela daquilo que é desnecessário em nossa vida. Muitos dos tormentos são formados pela nossa mente. Então, termos essa consciência de fazermos essa higiene mental. Lembrarmos que, quando dormimos, nós estamos com o nosso espírito livre, prontos para podermos ter experiências do outro lado também, aprendizados, podemos ser levados para estudar, podemos ser levados para conhecer lugares, para trabalhar. Só que essa continuidade do espírito, nós só vamos realmente abrir, né, a nossa consciência se estivermos realmente nos desapegando das tensões, dos problemas que carregamos no dia a dia. Então, o fardo que nós carregamos, às vezes, como eu disse, a gente fica ruminando. A gente não pensa uma vez, pensa um monte de vezes, e a nossa qualidade de pensamento vai caindo, a nossa vibração vai caindo, a qualidade do nosso sono também, então, não vai ser boa, a gente vai ficar tentando resolver tudo aquilo que estava dentro da gente. Então, como que a gente pode criar um espaço mais puro dentro da gente? A gente precisa aprender a limpar. Todo dia. A mesma forma do banho, é o banho espiritual. Aquele momento que você vai, então, fazer uma prece sincera, da tua forma, sem fórmulas mágicas, mas que te conectem ao coração. Que os seus pedidos não sejam tão pedidos de forma egoísta, mas que você também se coloque num estado de agradecimento. Temos que aprender a agradecer, mesmo as coisas não estando manifestadas na nossa vida. Porque já que cresce aquilo que a gente dá atenção, a energia vai para onde a gente está dando alimento, para onde está dando atenção. Se você começa a vibrar na prosperidade, vibrar no amor, vibrar na alegria, agradecer por tudo que você já tem manifestado, mesmo que as coisas não estejam tão bem, agradeça pela sua família, agradeça pelo seu trabalho, agradeça pelas coisas todas fluindo. A mente,
ela é cercada de estímulos o tempo inteiro. Então, o que você vê, o que você ouve, o que você sente, a sua mente está o tempo inteiro registrando informações. E a gente precisa, então, ser estimulado, nos estimular positivamente, cortar as cadeias do que é negativo. Pensa 2 vezes, antes de entrar em territórios e ambientes que não são bons para você, em ambientes que vão fazer a sua qualidade vibratória baixar. O tempo inteiro a gente tem esse maravilhoso livre-arbítrio, o poder de escolha do que a gente está, então, deixando vibrar em nós, deixando emanar, né, por nós. Vamos continuar aqui, no item 11. Pela prece, o homem chama para si o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Adquire, assim, a força moral necessária para vencer as dificuldades e reentrar no caminho reto se dele se afastou. Assim, como afastar de si os males que atrai por sua própria falta. Um homem, por exemplo, vê a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e arrasta até os fins de seus dias uma vida de sofrimentos. Ele tem o direito de se lamentar se não obtém a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. Se se dividissem os males da vida em 2 partes, uma daquelas que o homem não pode evitar, outra das tribulações, cuja causa primeira é ele mesmo, pela sua incúria e seus excessos, ver-se-ia que esta suplanta muito em número sobre a primeira. É, pois, evidente que o homem é o autor da maioria das suas aflições e que delas se pouparia se agisse sempre com sabedoria e prudência. Não é menos certo que essas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se observássemos pontualmente essas leis, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassarmos o limite do necessário na satisfação das nossas necessidades, não teremos as doenças que são consequências dos excessos e as vicissitudes que essas doenças ocasionam. Se colocarmos limite à nossa ambição, não temeremos a ruína. Se não quisermos subir mais alto do que podemos, não temeremos cair. Se formos humildes, não sofreremos as decepções do orgulho humilhado. Se praticarmos a lei da caridade, não seremos nem maldizentes, nem invejosos, nem ciumentos, e evitaremos as querelas e as dissensões. Se não fizermos mal a ninguém, não temeremos as vinganças. Admitamos que o homem nada pudesse sobre os outros males, que toda prece seja supérflua para dele se preservar. Já não seria muito estar livre de todos aqueles que provêm a si mesma? Ora, aqui a ação da prece se concebe facilmente, porque ela tem, por efeito, evocar a inspiração salutar dos bons espíritos, de pedir-lhes a força para resistir aos maus pensamentos, cuja execução pode ser funesta. Nesse caso, não é um mal que afastam, mas a nós mesmos do pensamento que pode causar o mal. Eles não entravam em nada os decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza, mas nos impedem de infringir essas leis, dirigindo nosso livre-arbítrio, mas o fazem, com o nosso desconhecimento, de maneira oculta, para não acorrentar a nossa vontade. O homem se encontra, então, na posição daquele que solicita bons conselhos e os coloca em prática, mas que está sempre livre de segui-los ou não. Deus quer que seja assim para que tenha a responsabilidade dos seus atos e deixa-lhe o mérito da escolha entre o bem e o mal. Isso o homem sempre pode obter se pede com fervor. É ao que pode, sobretudo, se aplicar estas palavras: pedi e obtereis. A eficácia da prece, mesmo reduzida a essa proporção, não teria um resultado imenso? Estava reservado ao Espiritismo nos provar sua ação pela revelação dos intercâmbios que existem entre o mundo corporal e espiritual. Mas a isso não se limitam seus efeitos. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar à prece é desconhecer a bondade de Deus. É renunciar para si mesmo à sua assistência e para os outros ao bem que se lhes pode fazer. Então, gente,
como eu disse, quantas coisas poderiam ser evitadas no quesito da nossa invigilância? Se a gente é inspirado como eu disse, a ter a sabedoria para fazer a coisa certa no momento de prova, até mesmo essas provas, elas podem ter um bálsamo. Até Jesus, enquanto caminhava carregando aquela cruz, né, teve ajuda de alguém ali lhe carregando a cruz. Então pode ter certeza que os nossos bálsamos serão, os nossos pesos serão aliviados, teremos um bálsamo para os nossos pesos, mas não seremos livrados simplesmente daquilo que é o nosso enfrentamento, que é a nossa prova. Cada um de nós tem um plano encarnatório. Nós nascemos realmente na família que deveríamos. Nós passamos pelos relacionamentos que precisamos passar. Nada que está na sua vida, nada que está no seu cenário é em vão. Mas a gente só vai passar de ano se aprender o recado. Como é que a gente aprende esse recado? Como eu disse, coloca amor, coloca um pouquinho mais de amor em tudo. Porque essa é a única fórmula, né, que a gente tem para que, às vezes, as coisas se tornem um pouco mais fáceis. É sempre o nosso orgulho, o nosso ego, que nos dificulta muito os nossos aprendizados. Então, muitas vezes, somos um ser muito duro diante dos aprendizados. Então, se a gente se conectar realmente para pedir que recebamos aquilo que verdadeiramente necessitamos, a força que necessitamos para enfrentar as adversidades e cada um possa pegar o seu cajado na mão, distribuindo aquilo que se tem de melhor. Esse propósito que eu falo é algo que só você veio fazer. Não faz sentido você ter dons e talentos se você não compartilha. Nada disso foi feito para ser enferrujado. Então, a partir do momento que tudo isso é colocado em atividade, a vida da gente começa a ter sentido. Aqui nos vem falando também sobre a influência dos maus espíritos, de como a gente pode ter consequências funestas. Como eu disse, como as influências podem sim chegar na nossa vida. Então, a gente poder saber que às vezes a gente é vítima de uma vingança, às vezes é vítima de uma carga negativa que alguém vibra para a gente. Parte disso somos nós o responsável. Será que a gente vem cuidando do território sagrado que é o outro? Quantas lesões que a gente vem fazendo com os outros, sem se preocupar muito como o outro está sentindo? Aquela premissa de que eu não deveria fazer ao outro aquilo que eu também não gostaria que fizesse por mim. É tão importante a gente pensar nisso, que às vezes na vida a gente tem que ir um pouco mais devagar. A gente é movido por muitos impulsos. E há uma intuição maravilhosa que a gente recebe. Intuída, sim, pelo plano superior, pelos nossos guias, que tentam sempre ajudar. Só que, como eu disse também lá no começo, se a gente estiver fechado, nada vai entrar. O processo de abertura é a gente perceber, então. Perceber a ajuda que a gente precisa, de se tornar um pouco mais leve diante de cada situação dessa jornada, né, que a gente tem para viver. Estando com a cabeça mais leve, a gente também vai se conectar a esferas mais sutis. Tem um amigo palestrante que diz que cada um tem o mentor e o obsessor que merece. Então, gente, aquilo que a gente está passando realmente a vibração que a gente tem. A gente pode sim escolher os nossos amigos. A gente pode sim escolher as nossas companhias. Então não pensa que você vai ser patrocinado por uma espiritualidade superior se você não faz sua parte. A gente precisa perceber as coisas pequenininhas que fazem com que a gente se desequilibre. Às vezes a gente está pensando em tantas coisas grandes que esquece que são coisinhas pequenas que fazem a nossa qualidade mental cair, a nossa vibração cair. Você cuida, por exemplo, do seu lar. O que você pratica dentro do seu lar?
que você fala, quais são aquilo que você faz oculto. As pessoas esquecem que aquilo que elas fazem ocultas ou que elas ocultam dentro de si não estão também sendo observadas, estão sendo observadas também pelo plano espiritual. Então, o tempo inteiro nós estamos o quê? É uma máquina de emitir vibrações, né? O tempo inteiro a gente está emanando vibrações. As nossas paredes das nossas casas, às vezes, estão plasmadas em uma porção de energias. Plasmamos objetos e pensamos em violência, em sexualidade desequilibrada, e no nosso próprio desequilíbrio, na depressão. Tudo isso vai criando formas mentais nas nossas paredes, nas nossas casas. E o ambiente vai ficando mais pesado. Então a gente tem que cuidar da higiene do nosso lar, da higiene de nós mesmos, da higiene dos setores da nossa vida. A gente é responsável, então, por esse plano encarnatório dar ou não dar certo. Porque eu tenho certeza que muitos de nós vai chegar no fim do plano encarnatório e vai ver que infelizmente não conseguimos. Isso é dado, é concreto, é de estudos. Muitos não conseguem. Muitos vão, de alguma forma, estacionar. Nesse mundo aqui de distrações, onde tudo pode te distrair, você então abraçar o foco daquilo que realmente você tem que fazer, para tentar estar um pouquinho mais equilibrado, para emanar coisas boas para as pessoas ao teu redor, é um desafio constante, né? Vamos continuar aqui no nosso Evangelho. Acedendo ao pedido que lhe é dirigido, Deus frequentemente tem em vista recompensar a intenção, o devotamento e a fé àquele que ora. Eis porque a prece do homem de bem é mais meritória aos olhos de Deus e sempre mais eficaz. Porque o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que só é dado pelo sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, daquele que ora nos lábios, não podem sair senão palavras, mas não os impulsos da caridade que dão à prece todo o seu poder. Isso é tão compreensível que, por um momento instintivo, a pessoa se recomenda de preferência às preces daqueles nos quais se percebe que a conduta deve ser agradável a Deus porque são mais ouvidos. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, poder-se-ia crer que seu efeito está subordinado à força fluídica, mas não é assim. Uma vez que os espíritos exercem essa ação sobre os homens, eles suprem, quando isso seja necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja lhe dando momentaneamente uma força excepcional, quando é julgado digno desse favor, ou que a coisa pode ser útil. O homem que não se crê bastante bom para exercer uma influência salutar, não deve se abster de orar por outro, pelo pensamento de que não é digno de ser ouvido. A consciência da sua inferioridade é uma prova de humildade sempre agradável a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança em Deus são o primeiro passo para o retorno ao bem, no qual os espíritos são felizes por encorajá-lo. A prece que é recusada é a do orgulhoso, que tem fé em seu poder e em seus méritos, e crê poder se substituir à vontade do Eterno. O poder da prece está no pensamento. Ela não se prende nem às palavras, nem ao lugar, nem ao momento que é feita. Pode-se, pois, orar em toda parte, a qualquer hora, sozinho ou em comum. A influência do lugar ou do tempo prende-se às circunstâncias que podem favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa, quando todos aqueles que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e têm o mesmo objetivo, porque é como se todos gritassem em conjunto e em uníssono. Mas o que importa estarem reunidos em grande número se cada um age isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto que 2 ou 3, unidas em comum aspiração, orarão como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força que a das outras 100. Aqui a gente vai falar um pouco sobre egrégora. Essas massas, então, que a gente emite, toda vez que a gente emana, então, um pensamento, a gente gera, então, uma massa, uma energia.
essa energia direcionada, ela tem muita força. E todas as vezes que as pessoas se juntam para, de alguma forma, vibrar pelo mesmo objetivo, imaginemos as massas que podemos produzir e como elas podem ser utilizadas, sim, para a cura. Quando fazemos uma vibração coletiva, então, por uma intenção determinada, vamos mandar uma massa de energia positiva para um determinado lugar. Da mesma maneira, vamos falar sobre uma egrégora negativa. Vale também a mesma regra quando nos reunimos dentro de uma roda de fofoca para falar mal de alguém, para falar mal do governo, para falar mal do que quer que seja. Nós também estamos construindo um grande poder, um grande poder de energia que também está sendo direcionado. Por isso, a gente deveria estar muito mais dedicado a vibrar em soluções e não problemas. Por isso, quando eu disse para você, começa a rezar já agradecendo. Eu agradeço, Senhor, pela minha família, eu agradeço por tudo que já está manifestado, pelas contas que estão pagas, se o seu problema é finança. Logicamente, lembre-se sempre que aquilo que você tem que passar e aquilo que você tem que aprender é regra tua. Só que sim, a gente pode vibrar numa condição favorável, positiva, lembrando que o nosso trabalho, material falando, o trabalho íntimo, sempre vai colher frutos por merecimento. Então, como que a gente poderia realmente começar a treinar menos essa prece de pedinte que somos, de procurar, o Evangelho também falou de procurar outras pessoas para intercederem por nós, mas a gente faz tão pouco pela gente. No capítulo da segunda passada, onde eu estudei com você, o capítulo anterior, onde falava sobre as preces pagas, dizia, né, como era um hábito de antigamente, as pessoas até mesmo pagarem, né, para os sacerdotes locais poderem fazer aquelas preces longas pelas famílias. Muitas culturas ainda favorecem isso. As pessoas, então, elas têm muita pouca confiança em si. E também a gente está muito pouco conectado aos espíritos de luz, ao nosso guia pessoal, ao nosso Mestre Jesus. As palavras dele, o Evangelho dele, precisa fazer sentido em nossa vida. Como que essas palavras podem realmente nos direcionar. Como que a gente vai fazer com que isso possa modificar o nosso interior. O maior exemplo que a gente tem é os atos de alguém, né? Jesus não precisou, como eu digo, não precisou de internet para sua mensagem ser disseminada e ser impressa nos corações. Veja como quando um ser deixa suas marcas de amor, essas pegadas são luminosas. Elas realmente, elas vão ser distribuídas para muita gente. Então, se cada um estivesse dedicado a se autocorrigir, a gente tem muita má tendência, gente, né? A gente tem muita má tendência e essas más tendências, elas vão nos corroendo. Elas não vão criando um ambiente bom para que a gente entre no estado de recebimento. Tudo na vida é uma lei mútua. Não tem como você não receber se você oferta. Aquela oração linda, né? Confiada à egrégora de Francisco de Assis. Que, Senhor, fazei-nos instrumentos de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais amar que ser amado, compreender que ser compreendido, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Então, que bonita essas palavras, né? Se a gente se dedicasse mais em pedir esse amor que a gente tanto precisa, não simplesmente pedir as nossas necessidades, porque eu vou mais longe, se você tem amor, você vai fazer muito mais voos do que você imagina. Se você tem a capacidade de perdoar, você vai muito mais longe que você
imagina, porque muitos dos seus percalços hoje é porque você tem guardado coisas dentro de você, nódulos dentro de você. Não tem como a gente progredir se a gente está ocupado em resolver as questões do passado. Você está na primeira série, você vai repetir uma porção de vezes enquanto você não resolver aquele pacote. Muitas pessoas, eu como terapeuta, eu venho presenciado isso também. Muitas pessoas ao redor de nós hoje estão cada vez mais com ansiedade, com depressão, com pânico. Muitas e muitas pessoas simplesmente tomando um remédio para poder melhorar. Gente, nosso corpo físico não pode ser ignorado e a medicina do corpo também não. Mas a medicina da alma precisa ser olhada com carinho. O que realmente você precisa cuidar aí dentro? Por que você está com tanta urgência dentro de você? Que necessidade que não está sendo atendida? O que você não está olhando? O Evangelho nos diz isso, né? Também se falou sobre os excessos. Quantas vezes alguns males são provocados pelos seus excessos? Pela aflição que eu disse a respeito ali dos desejos. Você tem um desejo, mas se ele começa a te levar para o processo de aflição, tirou sua paz, às vezes talvez seja a hora de você mudar de desejo. Deixar a tua vida mais simples, né? Procurar viver a beleza de cada coisa. A gente com esse sentimento de que nunca está satisfeito com nada, as coisas não vão para frente. Então a gente precisa entrar nessa energia, nessa frequência o quê? Da gratidão. Eu agradeço. Eu agradeço, eu vibro, eu emano o melhor que eu tenho. A gente não só não se posicionar como mendigos, né? Mendigos diante da espiritualidade, mas também assumir esse papel nosso de vibrar o melhor. Sim, eu posso sempre ofertar uma flor, eu posso sempre ofertar o amor, eu sempre posso ofertar uma palavra carinhosa, fazer a vida de alguém feliz nesse dia. E o que faz a vida de outras pessoas felizes? Às vezes são coisas tão pequenas, né? É uma oferta, é um bom dia que você fala, é uma flor que você oferece, é uma apreciação sincera. Então não tem desculpas para a gente não se conectar aos outros também de uma maneira positiva. Lembra sempre que aquilo que você está criando no seu pensamento está criando a sua vida também. Busca ferramentas para você reencontrar a sua alegria, se está faltando aí dentro. Às vezes são coisas muito pequenas e simples. Não espere as pessoas fazerem por você o que você precisa fazer por você. E às vezes fazer por você é fazer pelo mundo à tua volta, né? Você saiba mais amar que ser amado. Movimenta essa energia. Isso nunca vai ser perdido. E a respeito das egrégoras, né? Vamos lembrar de se unir as pessoas na mesma intenção. Quando você se reunir com outras pessoas para fazer uma prece, vamos mentalizar mais o nosso planeta, mais ajuste nas famílias, vamos mentalizar os nossos familiares, vamos mentalizar o bem-estar da nossa casa. Se você lida com pessoas difíceis, vamos vibrar amor. O amor sempre tem o seu caminho de chegar e abrir as portas. Então que a gente nunca desista da luz, né? Como Jesus também não desistiu de ninguém, que soube olhar a luz de cada ser, que a gente também não desista de espalhar esse bem, reconhecer a luz dos outros puxando essa luz. Se a gente fala sobre coisas negativas, se a gente emana coisas negativas, se a gente está o tempo inteiro criticando o nosso semelhante, a gente nunca vai trazer a luz que ele tem. Vamos então sempre inspirar, nos dedicar a inspirar mais as pessoas, ajudá-las também a criar esse terreno mental mais positivo. A gente sempre pode ser responsável por semear alguma coisa legal, mas não se esquecer do trabalho que é feito aí dentro.
Se você estiver fazendo uma porção de coisas pelas outras pessoas e o seu terreno interno está abandonado, alguma coisa está errada. Vamos criar então esse terreno mais positivo, essa leveza. Vamos lembrar das palavras de Jesus: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino. Ativar um pouquinho mais essa inocência que às vezes a gente perdeu, né? O poder da ternura, o poder da compaixão. São as coisas simples, como andar descalço, brincar daquelas coisas que não necessitavam de computador, né? Voltar, às vezes a gente precisa voltar um pouco no tempo, e resgatar aí dentro, né? A beleza das coisas que realmente fazem o nosso coração pulsar. Gostaria de ler agora, compartilhando a prece para ti mesmo, do Espírito Miramês, tá? Deus, sou eu que te falo. Eu conheço as minhas falhas. Sei que os meus pés têm pisado em terreno que não é próprio aos pés de um verdadeiro discípulo de Jesus. No entanto, eu estou disposto a mudar de direção, para fazer a tua vontade, não a minha, em todos os objetivos de servir que começam a nascer em meu íntimo. Quero confiar em teu amor. Ajuda-me. Quero sentir a tua presença na minha vida. Ajuda-me. Quero facilitar o livre trânsito do amor no meu mundo interno. Ajuda-me. Divino Senhor, não deixes que eu ocupe o tempo precioso vendo os defeitos alheios. Não permitas que a minha boca sirva de escândalos para alimentar a vingança, o orgulho e a vaidade. Livra-me do ambiente de discórdia e de maledicência. Deus de eterna bondade, o teu amor conforta-me o coração. Eu te peço que me ajudes a melhorar, porque somente tu sabes das minhas enfermidades morais. Estou disposto a operar-me no mesmo hospital em que vivo diariamente, onde o maior enfermo sou eu. Mas quero que me ajudes em tal disposição, para fechar os olhos aos erros de quem anda comigo no mesmo caminho, para ver com clareza o que eu tenho de pior, para que o bisturi da boa vontade trabalhe em mim, sem o impedimento da vaidade e do amor próprio. Ajuda-me a ajudar. Senhor, eu te peço para me lembrares, ao ler páginas de autoeducação, do que tem de ser corrigido em meus caminhos, agradecendo aos outros pelos exemplos que me ofertam no silêncio da própria vida. Lembra-me, meu Deus, para que eu não imponha as minhas ideias nos corações do que me cercam e vivem comigo. Lembra-me, Senhor, para que eu adquira a obediência e a autoeducação. E quando eu tiver cultivado alguma virtude, não critique quem ainda não teve tal oportunidade. Sei que o amor não ofende, não maltrata, não enxovalha, não fere e não exige. Porém, na hora em que o bem-estar invade o meu coração, pela tua misericórdia, eu faço tudo isso, pelo prazer de diminuir o próximo, exaltando-me naquilo que não possuo. Quero te pedir para me ajudar a combater o egoísmo que veste dentro de mim variadas roupas, disfarçando-se em modalidades diversas, para que eu me engane a mim mesmo, deixando imperar o orgulho. Ajuda-me, Senhor, a ajudar a mim mesmo, na escala em que permaneço, sem ofender aos outros e sem diminuir a quem quer que seja. Abençoa-me e a todos, mostrando-me o que devo fazer, sem desculpas, dentro de mim mesmo. Essa linda prece, né, do Espírito Miramês, que a gente possa se dedicar nessa correção diária daquilo que precisamos, que possamos então lembrar sempre que todo amparo que necessitamos sempre será enviado, todo amparo estará sempre ao nosso redor.
mas não vamos ser segurados no colo em alguns momentos em que precisamos andar. Vamos vamos caminhar, fazer aquilo que é a nossa parte, para que a espiritualidade caminhe conosco em conexão. Vamos lembrar também do nosso mestre, que jejuava, que orava, que se recolhia em silêncio, a importância do silêncio da nossa vida. Muitos pensamentos só dão origem à bagunça. Há uma historinha do índio que diz o seguinte, que dentro de nós existem 2 cachorros, um bom e um mau. E qual vence a guerra dentro de nós? Aquele que a gente alimenta. Então sim, tudo aquilo que você der atenção, porque não podemos nos iludir achando que já somos seres perfeitos. Nós sabemos, temos muito ainda a depurar. Temos muitas más tendências conosco, às vezes a tendência a sermos impacientes, às vezes a tendência que temos para vícios, para desequilíbrios, para mentira, para uma porção de coisas, de lesionarmos o nosso semelhante. Mas a gente veio aqui para justamente mexer nisso. Para mexer nisso a gente tem que ter interesse. Nada vai para frente na vida sem disciplina. Já dizia Emmanuel para nós, disciplina, disciplina e disciplina. Então, em alguns momentos, diante desses excessos que a gente comete, a gente tem que perguntar o que a gente precisa retirar. O que está demais na nossa vida. E para deixar então esse espaço vazio. Então pergunta assim sobre os seus excessos. Pergunta como você pode clarear um pouco mais os pensamentos, os seus sentimentos. Como o Evangelho nos diz nesse capítulo, procurai, batei e a porta se abrirá. Procurai e você achará. Aquele que procura com o coração receberá as respostas. Mas a gente tem que se colocar a caminho. Vamos sempre lembrar de nos conectar à espiritualidade de forma séria, a nos conectar aos bons espíritos, porque a comunicação espiritual existe de todas as maneiras. Muitas vezes nós seremos ludibriados, nós seremos enganados, nós seremos sugeridos. Algumas mentes também procurarão, de alguma forma, nos influenciar. A gente tem que sempre lembrar o que é meu, o que não é meu, o que realmente eu quero deixar entrar. Sugestões de amigos, a gente sempre vai ter. Digo também que a gente deveria se aconselhar com pessoas que estão melhor que a gente. Da mesma maneira, segue os espíritos. Às vezes a gente está mal no casamento e vai e se aconselha com alguém que está pior que a gente. Pode ser o seu melhor amigo, mas ele não está apto a te dar um conselho nesse setor. Um cego não pode guiar outro cego. Uma pessoa que tem muita dificuldade financeira, se o seu problema é financeiro, ele também não tem o que te guiar. Então, nós temos sempre que recorrer de forma humilde ao plano superior, em tudo aquilo que nos falta, nesse processo de sermos aliados uns dos outros, de recebermos a intuição necessária, de ativarmos esse nosso eu superior, conectarmos realmente as fontes de luz que existem dentro de nós. Teve muitas coisas nesses períodos de tempo que estamos encarnando, que também alcançamos progressos. Esse conjunto de coisas está dentro do nosso ser. Nós precisamos alimentar mais essa bagagem que temos. Jesus nos pediu que brilhe a nossa luz. A nossa luz foi feita para ser usada no momento oportuno. Se você tem medo, é hora de acender a tua luz. Acende a tua luz interna. Às vezes se desassusta diante da vida. Percebe que nada é tão grande assim que não pode ser enfrentado. Às vezes vai precisar simplesmente um pouquinho mais de dedicação, um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de amor. Então Deus não coloca peso maior do que a gente pode colocar.
E a gente só vai de encontro àquilo que realmente a gente tem condição de fazer. Mas todas as vezes que a gente fugir daquilo que nós precisamos fazer, isso vai trazer dor, vai trazer angústia, vai trazer sofrimento. Então vamos encarar cada momento da nossa vida, procurar na prece nosso bálsamo, nosso fortalecimento. Pensa sempre naqueles que têm menos que nós, o quanto essa energia, como eu disse, pode ser emanada para fazer o bem. Pode chegar até lares, pode chegar até hospitais, pode chegar até as zonas umbralinas, para de repente sermos nós também os inspiradores de alguma coisa boa para alguém, simplesmente uma emanação de uma energia. Então vamos cuidar de tudo que nós podemos fazer, vamos cuidar de tudo que nós podemos ofertar e, acima de tudo, vamos cuidar de nós, né? Grande abraço para você, muita luz, um bom resto de tarde, né? E a gente se vê no próximo momento.